Povo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez com a nossa programação, na verdade a primeira programação de 2026. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que quer se inscrever, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas programações. Nós estamos recebendo hoje aqui nossa programação Thalita Bispo. Thalita Bispo, é um prazer em receber na nossa programação. Seja bem-vinda. Amém. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Confesso que quando eu fui convidada eu falei, uau, vou participar de um podcast, gente. É a sua primeira vez? Minha primeira vez. Eu sempre tive o desejo, né, de participar, mas assim, aprove o Senhor preparar o dia de hoje e eu louvo a Deus por isso. Sim. É um prazer receber Amém. Essa serva de Deus aqui na nossa programação, onde vamos estar falando um pouquinho sobre chamado e propósito. É um tema que o Senhor acendeu em nosso coração. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas passando por algum processo por causa do chamado, mas vamos te dar uma base bíblica, também através da experiência que nós passamos, que o propósito é maior do que esse processo, certo? Vamos lá, Berço Evangelho, aproximadamente quase 32 anos no Evangelho. Isso. Como é que foi tudo isso que começou? Como é que foi a sua experiência? Então, sou cristã, né, desde berço, graças a Deus, e sempre estive presente ali nos cultos de campanha. Papai e mamãe, eles sempre nos levou, né? Naquela época era culto no lar, então assim, o culto no lar era... Todo mundo gostava, todo mundo ia e se juntavam e Deus descia com poder e graça. E hoje, quem eu sou, eu devo a esses cultos, né? Porque foi onde tudo começou. Eu era pequena, via minha mãe ali com as irmãs em correntes de orações, eu via Deus respondendo, eu via Deus descendo ali com poder, com graça, com cura, pessoas que entravam ali com peso, amarrado, né, pelas amarras de Satanás. Eu via como Deus libertava aquelas pessoas. Então, assim, tudo começou ali no culto no lar, né? Então, assim, hoje eu falo que a minha trajetória foi feita através destes cultos. Ok, muito bom. Interessante essa parte que você falou, que os seus pais se levavam. Nessa época, né, os pais levavam. Não tinha questão de falar que não ia, porque os pais levavam, né, para culto no lar, para escola dominical, para igreja, né? Isso é muito importante. E assim, nesse percurso, que você era ainda uma criança, mas seu pai levava você para esses cultos, alguma experiência que você viu nos seus pais que você pegou para sua vida hoje? Sim, nossa, várias, meu Deus. Os meus pais, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração, até hoje. O meu pai também, ele sempre foi um homem de oração, e eu me lembro que até esses dias mesmo eu fui cantar numa igreja em Barra Mares, e essa família estava lá, né? E eu lembro que os meus pais ganhou essa família para Jesus. E a gente tinha um quintal muito grande na nossa casa, e papai, ele criava galinha, né? Papai tinha um criatório de galinha ali. E eu lembro que a gente passava assim vida difícil. Não era assim como hoje, que a gente tem oportunidade, a gente tem assim o recurso, tem como correr atrás de recurso. Naquela época era tudo muito difícil. E papai e mamãe, eles sempre foram fiéis ao Senhor. Eles sempre foram pessoas que confiavam na providência de Deus. E eu me lembro que eles ajudaram essa família. Eu lembro que papai e mamãe ganhou essa família para Jesus. E eram famílias era uma família que vivia dentro de centros, era uma família que gostava, né, dessas coisas. E eu lembro que quando papai e mamãe entrou para evangelizar, o inimigo se levantava, caíam endemoniados, e papai e mamãe ali expulsando, e a gente tinha que ir. Eles não deixavam a gente em casa, e a gente participava desses cultos, e assim, eu lembro que eram legiões e mais legiões, e saía e entrava mais, e papai e mamãe naquela guerra, expulsando, e eu lembro que quando eles ganhou essa família para Jesus, essa família não tinha nada para comer.
Nada. E papai, ele matava as galinhas, né? E levava para eles. Mas não abria mão, não desistiu deles. E hoje, assim, a família está na igreja, os filhos na igreja. E eu lembro que essa senhorinha, quando ela me viu, ela me abraçou tanto. E eu fiz uma chamada de vídeo para ela conversar com a mamãe. E ela chorou na chamada de vídeo. E ela falou assim: ô, irmã Raimunda, como eu sou feliz, eu sou grata ao Senhor pelo que o Senhor fez nas nossas vidas por intermédio de vocês. Então, assim, os meus pais, eles assim, foram um homem e uma mulher que soube criar os filhos na igreja. E hoje eu posso dizer, os meus irmãos são todos evangélicos, estão na igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como você soube, né, que você tinha um chamado? Pastor, eu entendo esse chamado desde menina. Porque eu me lembro que minha mãe conta que eu nasci com o meu pulmão todo comprometido. E mamãe fala que eu nasci no hospital evangélico, e mamãe fala que quando ela foi pra me ganhar, eu passei da hora de nascer. E quando eu nasci, mamãe falou que eu nasci pretinha. E os médicos falaram pra ela: olha, dona Raimunda, a sua filha passou da hora de nascer. E ela está com pneumonia. E a pneumonia dela é passada. Nós não temos mais como fazer. Nós vamos mandar a sua filha para casa para morrer. E eu lembro que minha mãe falou que ela me pegou e me levou para casa, forrou um cantinho assim, né, no chão, botou uns travesseiros e ela foi para dentro, porque ela não queria me ver morrer. E ela foi fazer as coisas. E naquela época, pastor, passavam-se pessoas pedindo quilo. Hoje é muito difícil. Naquela época, as pessoas se ajudavam, né? Uhum. E passaram pessoas, mulheres, pedindo quilo, né? Para ajudar outras famílias. E mamãe falou bem assim: vocês são evangélicos? E aí a mulher disse: somos sim. Ela falou assim: eu posso até dar o quilo para vocês, mas eu primeiro vou pedir uma oração. Por favor, faça uma oração pela minha filha. E essas mulheres entrou dentro da minha casa e orou pela minha vida. E as irmãs falaram bem assim: olha, eu vejo que Deus tem um chamado na vida desta criança. E o chamado na vida desta criança é de louvar o Senhor. O Senhor tem um chamado muito grande, não só apenas no louvor, mas eu vejo essa criança em púlpitos falando do amor de Deus. Deus vai curar essa criança, para isso servir de testemunho, para ela testemunhar que Deus trouxe para ela a vida. E mamãe falou que pegou o quilo, entregou na mão dessas mulheres e elas saíram. E antes disso, a mulher falou bem assim: e fizeram um mal para a senhora. E este mal não era para essa criança, mas afetou a criança, mas era para a senhora. Mas ela vai colocar este mal no vômito ou nas fezes. Uhum. E elas foram embora. E a partir daí, quando a minha mãe, ela falou que essa mulher profetizou sobre a minha vida, a partir daí eu entendi que Deus, ele tem um chamado na minha vida. Glória a Deus, muito impactante, hein? Nesse período que você descobriu esse chamado, você passou alguma experiência? Foram muitas. Foram muitas. Quem nessa vida tem um chamado e não vive experiência? Qual foi o que marcou mesmo? Processos. O que marcou na minha vida? Oh meu Deus, o que marcou foram muitos, assim. Deixa eu puxar um na memória. Foi quando eu sou casada, né? Eu sou casada tem 6 anos com meu esposo, era Henrique. Mas antes dele eu tive um casamento também. Hoje esse meu esposo, ele é falecido. Então o que marcou foi quando o meu casamento acabou. Porque ninguém casa para separar. Mas acontece de ter muitas intercorrências no caminho, muitos levantes. E esse foi um dos, né? E aí quando eu me separei, eu comecei a viver um processo na minha vida muito doloroso. Porque todos os dias eu questionava o Senhor por que eu estava vivendo aquilo.
Todos os dias eu falava, o Senhor falou que tem um propósito na minha vida. Mas que propósito é esse? Propósito de sofrimento? Eu sofrer para eu ter um chamado, ou para eu viver um chamado, eu preciso sofrer? Eu não quero, Senhor. Foi quando o Senhor, ele disse para mim, dentro do meu quarto, eu estou forjando você. Eu estou te preparando para algo maior. Então foi quando eu passei este processo, o Senhor, ele me fez entender que o que ele tinha comigo era algo que eu não podia imaginar, eu não podia contar. Então assim, quando o Senhor desceu dentro do meu quarto em oração, em uma madrugada, ele disse para mim, eu sou o Deus que vou cuidar de você. Então, na época da minha separação, foi assim muito doloroso. Eu sofri muito, mas hoje eu entendo o porquê que eu passei por aquilo. Porque hoje eu sei quem eu sou no Senhor. Hoje eu sei o que o Senhor pode fazer por mim. Hoje eu sei que Ele se levanta por um servo, por uma pessoa que está ali servindo a Ele de verdade, com coragem, com ousadia, com entrega. Então Ele se levanta para lutar as suas guerras e te dar a vitória. Então hoje assim, eu posso dizer, o Senhor guerreou e por isso eu estou aqui. Amém. Um personagem bíblico que você se identifica? Eu me identifico muito com Ana. Ana, ela foi uma mulher que tinha um desejo no seu coração. E quando o Senhor cerrou a madre dela, o Senhor estava dizendo, Ana, eu quero trabalhar em você para receber aquilo que eu tenho para te dar. E Ana, quando a gente estuda a história de Ana, a gente percebe que ela todos os dias era afrontada. Todos os dias a Penina dizia para ela, eu tenho filhos, você não tem. Só que Ana, ela não batia a boca, porque ela entendia que o Senhor, em um dado momento, iria se levantar ao favor dela e iria dar resposta para Penina. O que Ana fazia era ir orar. O que Ana fazia era, essa briga não é minha, essa guerra não é minha. Quem vai responder é o Senhor. Então eu me identifico com ela porque ela era uma mulher que sabia que estava no processo, mas que lá na frente ela ia viver o propósito. Que bênção, que bênção. Falando de chamado, já pensou em largar o chamado? Todos os dias. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca pensou em largar o chamado que atire a primeira pedra? Porque dói. O chamado, ele dói. Ele faz você chorar. Ele faz você perder coisas. Ele faz você perder amigos. Mas quando você entende que dentro do chamado existe um Deus, que Ele pode preencher tudo e que Ele pode te dar tudo, você olha para trás e fala, vale a pena chorar. Quando você... Eu não sei se o senhor já passou por isso, mas eu me lembro que eu fui ministrar numa igreja e Deus me usou. Naquele dia eu estava sangrando. E eu me lembro que eu passei na casa de uma amiga, a missionária Patrícia. A Patrícia, ela foi assim apresentada na minha vida quando eu estava realmente precisando de um socorro. E eu me lembro que antes de eu chegar na igreja, eu passei na casa dela e falei, Patrícia, ora por mim. Por favor, ora por mim. E eu chorando, eu falei com ela, eu vou pregar agora, mas eu não tenho condição nenhuma de subir ao púlpito para pregar, ora por mim. E eu me lembro que ela orou por mim e ela disse assim para mim, amiga, vai e prega como você nunca pregou. E nesta pregação e nesta ministração, Deus, Ele vai te responder para que Ele te chamou. Eu recebi aquela palavra e fui. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que Deus me usou para falar com uma irmã. E quando eu estava falando com ela, eu disse assim, Senhor, mas eu precisava dessa resposta. E aquela mulher, ela caiu na igreja, ela caiu no chão da igreja chorando muito, muito, muito. E ao final de tudo, ela me procurou.
ela me abraçou e disse assim: missionária, eu falei para Deus que se ele não falasse comigo, hoje seria o último dia que eu viria adorar. E eu olhei fixadamente para ela e ela disse assim: e Deus te usou para ser canal de bênção na minha vida. E ela ainda disse mais: e eu ainda falei para o Senhor coisas que ninguém sabia da minha casa. E você por intermédio de Deus, impediu que eu fizesse uma besteira na minha vida. Aí ela falou assim para mim: não deixe de pregar, não deixe de falar. Por mais que as coisas estejam apertando, por mais que você esteja sangrando, não deixe de subir no púlpito do Senhor para ser canal de bênção para a vida de pessoas que está vivendo uma prisão. Você tem um chamado, você é uma bênção. Naquele momento, eu parei, eu chorei e eu falei assim: Senhor, muito obrigado. Porque agora eu estou entendendo cada processo que eu estou passando. E é por amor do teu nome. E vai valer a pena. Porque existe um céu de glória preparado para nós. Existe, você que está me ouvindo, existe uma coroa preparada para você. E quem vai colocar essa coroa sobre a tua cabeça é o nosso Deus. Então tudo que você está passando por amor do chamado, por amor de Deus, é válido. Porque o teu galardão não é aqui na terra, porque muitos estão procurando galardão na terra, reconhecimento na terra. Não, é melhor você ser reconhecido no céu do que você ser reconhecido entre os homens. Porque quando a gente é reconhecido entre os homens, a gente se sente, a gente se acha, não é verdade? Mas o mais interessante é ser reconhecido no céu. Porque não adianta você ser reconhecido na terra, mas e no céu? E no céu? Será que o céu te reconhece? Então naquele momento eu falei assim: opa, vai valer a pena. Cada choro, cada perseguição vai valer a pena. Glória a Deus. Eu sei que toda a Bíblia, a palavra do Senhor, não tem nada que é mais valioso que a palavra do Senhor em nossas vidas. Mas um texto bíblico ou um versículo que você já identificou assim, no momento mais difícil que você abriu a Bíblia para receber uma resposta de Deus, tem um versículo ou um texto bíblico? Salmos de número 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, consigo trazendo os seus montes. Eu, quando olho para esses salmos, eu falo: para! Eu tô indo levar a semente, às vezes andando, chorando, falando: Senhor, não aguento mais. E o Senhor vem com essa resposta maravilhosa e fala: ei, para de show. Enquanto você tá ali, plantando a semente, vai regando com suas lágrimas, porque você vai voltar pegando essa colheita, você vai voltar com os seus cestos cheios. E o que vai dentro do cesto, Thalita? Restauração, providência, cura, libertação, transformação, resposta. Vai vir, nossa, o seu cesto vai vir carregado de coisas boas. Glória a Deus. Um conselho que você deixa para as mulheres, que estão passando pelo mesmo processo que você já passou, qual conselho você deixaria para essas mulheres? Mulheres de Deus, o que eu digo para vocês é: faça como Ana. Ana, uma mulher temente ao Senhor, e ela sabia que num dado momento a resposta viria do céu. O meu conselho para vocês é: afronta de Satanás, não rebata a afronta. Vai para dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, ora, fala com o Senhor.
Coloque todas as suas dores, tudo aquilo que faz você chorar, tudo aquilo que te entristece no altar do Senhor. Lança a tua ansiedade no altar do Senhor, porque Ele é fiel para cuidar de você. Ele é fiel para trazer a resposta no momento certo. Ah, Thalita, mas eu não aguento mais. Ah, Thalita, todas as vezes que eu faço um esboço de ministração aqui, eu vivo uma guerra aqui, mas vai valer a pena, porque enquanto você está vivendo essa guerra, você sobe no púlpito, vai ministrar, vai cantar, vai orar pela vida de alguém, você entende que Deus está fazendo isso para forjar em você, forjar uma mulher cheia da unção de Deus, cheia da presença de Deus, que quem olha para você reconheça a presença de Deus sobre a tua vida. Então o meu conselho para você é: não rebata a afronta de Satanás. Olha para a afronta e fala: afronta, a resposta não vai vir de mim, a resposta vai vir do meu Deus que é fiel. Glória a Deus. Para a gente concluir a nossa programação, propósito. Só vive propósito quem suporta o processo. E você concorda que o propósito sempre é maior do que esse processo que nós passamos? Com certeza, sim. O propósito de Deus, ele sempre vai ser maior do que o processo. O processo é para te forjar e te preparar para você viver o propósito. Porque não adianta você entrar dentro do propósito de qualquer maneira. Eu me lembro, eu sei que nós estamos finalizando, mas é muito rápido. Eu me lembro que quando eu comecei a minha jornada ministerial, eu comecei muito cheia de si, muito topetuda, muito mentida. Ah, se eu pegar aquele microfone eu viro. Ah, se eu cantar vai acontecer. E eu imagino Deus olhando do céu e falando: meu Deus, não sabe o que é o propósito. Porque tem gente que está perdido dentro do processo. Não se permite Deus trabalhar no caráter, na estrutura, não permite ser amadurecido pelo Senhor para poder viver o propósito do Senhor. Porque só se vive propósito quem suporta o processo. Só se vive propósito quem entende o processo. Então eu precisei entrar na forja do Senhor, ser forjada pelo Senhor, para hoje eu ser quem eu sou na presença do Senhor. Glória a Deus. Thalita Bispo, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Amém. Obrigado por ter aceito o convite. Glória a Deus. Tá bom? Nós vamos voltar mais vezes aqui com outros assuntos. Sim. Tá bom? Você que vai estar ao alcance dessa programação, participa com a gente, né? Se inscreva aí no canal aí, aciona o sininho para você ficar por dentro de todas as programações. Sempre vamos estar aqui entrevistando pessoas que tiveram experiência com Deus, que estão vivendo um processo mais esperançoso para viver o propósito de Deus, que é maior. Então, muito obrigado pela sua participação, Thalita Bispo. Muito obrigado por tudo. Amém. Tá bom? Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Eu tenho certeza que você que vai ouvir este podcast, você vai ser edificado, né, por tudo que foi falado aqui. Deus tem algo extraordinário. O ano de 2026 para a sua vida vai ser um ano de 2026 diferente. Então se permita viver este momento no Senhor. Se permita o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Permita viver experiências extraordinárias com o Senhor. Porque Deus te fez para viver um novo. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. O programa Palavra Viva fica por aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Amém.